A capacidade da China de enfrentar os Estados Unidos em sua guerra comercial vem do fato de que a China fabrica os componentes-chave. Quero dizer, esse é o resultado que estamos vendo. A China tem a capacidade de reter insumos para a manufatura norte-americana, especialmente para o Pentágono, o que impede os Estados de continuarem a brandir suas armas na guerra comercial contra a China. Isso se estende a outras nações. A China será capaz de proteger os países em desenvolvimento da guerra comercial de Trump contra o mundo? Isso é inerentemente anti-imperialista? É o começo de um mundo verdadeiramente multipolar? Acho que a resposta para essa pergunta é sim e não. Porque a China, quando se trata, por exemplo, de ser anti-imperialista, tanto em princípio quanto em suas ações, é até onde pode ser, dadas as circunstâncias atuais, anti-imperialista. Então, em termos de uma estrutura para analisar isso, a China e o resto do mundo, vivemos em uma realidade sustentada pela dominação e pela preeminência, especialmente nos últimos 70 anos, mas na verdade há centenas de anos. O sistema mundial dominante tem sido um de capital privado e império, imperialismo, seja há muito tempo o espanhol, o britânico, etc., ou nos últimos mais de 70 anos, o dos Estados Unidos, hoje dominado pelas finanças e o dólar americano, que envolveram grande parte da economia mundial em seus tentáculos. Isso cria limitações inerentes para qualquer um, especialmente para um único país, superar. Então, no sentido de que a China conseguiu ter sucesso nesse milagre econômico, tornando-se a maior economia em termos de paridade de poder de compra, e realmente sendo a líder, o motor econômico dessas instituições multilaterais e multipolares. Sua própria iniciativa, por exemplo, a Nova Rota da Seda, criou mudanças enormes para pessoas em todo o mundo, do Paquistão a muitos outros países. Elas realmente se beneficiaram disso, e isso se refletiu nas pessoas comuns, que agora têm acesso a trens de alta velocidade, sistemas de metrô e infraestrutura essencial que gera empregos e facilita o comércio e o desenvolvimento por si só. Isso tem um efeito em cascata, acesso à tecnologia 5G, acesso às tecnologias mais recentes e avançadas, dentro do razoável para o nível de desenvolvimento desse país. Tudo isso representa um grande avanço na capacidade de um país de prosperar, de fazer parte de um mundo multipolar e de se proteger, por exemplo, do vício dos Estados Unidos em guerra econômica. E vimos, com a tentativa de Trump de impor tarifas ao mundo inteiro, que há muitos países, até mesmo o Canadá, dispostos a dizer: certo, bem, se vocês vão nos atingir, então iremos à China para suprir nossas diversas necessidades. Porque agora a China tem a cadeia de suprimentos e a capacidade industrial para atender aos mercados de que possamos precisar. Tudo isso é para dizer que sim, a China realmente tem essa capacidade. Sem a China, por exemplo, Rússia e Irã estariam numa situação muito mais difícil. Essas sanções seriam muito mais complicadas de suportar. Existem essas consequências em cascata, certo? Todo mundo sabe que o Irã é o maior ator nacional que apoia a Palestina e que a resistência, tanto na Palestina quanto na região, seria muito mais fraca, muito menos capaz, se não fosse pelo apoio diplomático, militar e econômico que o Irã oferece. Bem, se a China não comprasse mais de 80% da energia do Irã, petróleo, por exemplo, o Irã teria muita dificuldade em fazer qualquer coisa, além de tentar não entrar em colapso econômico. Quero dizer, essa é simplesmente a realidade da situação. É a adesão da China ao princípio de que as sanções são ilegais que lhe permite dizer não. Não vamos ouvir os Estados Unidos, nem a ONU, nem a IOA, ou quem quer que esteja impondo sanções a um país. Nós ainda vamos continuar comercializando com ela. Então, sim, nesse sentido, a China definitivamente oferece essa proteção e defesa críticas contra os excessos e a eficácia das investidas econômicas e militares do Império. Mas não, ela não pode, em última instância, ser, digamos, a salvadora do resto do mundo.
Porque, primeiro, a China ainda é um país em desenvolvimento por direito próprio. Ela precisa priorizar uma população de 1,4 bilhão de pessoas e as necessidades de desenvolvimento que elas têm. Está há pouco mais de 70 anos em um processo de soberania própria. Seu rápido desenvolvimento é um milagre, mas ainda há muitas áreas na China que precisam continuar se desenvolvendo. Ainda existe pobreza relativa, ainda há rendas baixas para muitas pessoas, ainda há uma diferença entre como as pessoas vivem nas áreas rurais e nas cidades. Ainda existem todos esses tipos de questões que precisam ser resolvidas. Ainda há corrupção, mesmo que tenham sido muito rigorosos em relação a isso, especialmente nas áreas e governos locais. Mas não é como se a campanha anticorrupção tivesse acabado. Não é como se a campanha de erradicação da pobreza tivesse terminado. Essas são questões contínuas, e a China não pode abandoná-las em busca de objetivos globais ainda mais amplos. E então há o fato de que a política externa da China é muito específica e muito concreta. Ela serve como um exemplo poderoso, mas as pessoas precisam ter expectativas que não sejam fantasiosas ou mitológicas. Eu realmente não conheço nenhum país que simplesmente saia por aí libertando todos da sua opressão ou de seus desastres. As coisas não funcionam assim. Não podem funcionar assim. Há aquela famosa citação do Che, você sabe, fazer 1, 2, 3 Vietnãs, mas ele não estava falando sobre Cuba sair por aí e criar 1, 2, 3 Vietnãs. But he wasn't talking about Cuba going out and making 1, 2, 3 Vietnams. He was talking about Vietnam doing that and everybody else. Ele estava falando sobre o Vietnã fazendo isso, e todo mundo também sabe. O Vietnã se libertando do Império Colonial Francês, das incursões alinhadas aos britânicos e japoneses, e depois dos Estados Unidos, que foram o mais longo fornecedor de violência na tentativa de suprimir qualquer Vietnã independente. Ele estava falando sobre o povo vietnamita fazendo isso. Todo mundo fazendo isso. Então sempre exige esse tipo de esforço. No desenvolvimento de um mundo multipolar, vai ser necessário que todos no sul global, todos que desejam ver um novo sistema, construam isso por si mesmos. Eles vão ter que conquistar isso. E isso nem sempre vai ser fácil. Mas a China, certamente sua política externa, é de não interferência. Sua política externa é estritamente de não interferência. O que significa que você nunca verá a China apoiar abertamente uma entidade política, pelo menos publicamente. Nunca verá um rastro documental que permita dizer que a China apoia tal partido, digamos nas Filipinas, contra outro, porque quer ver aquele partido no poder, mesmo que isso seja do interesse da própria China. Certo. Mesmo que esse partido fosse muito melhor para o mundo, ele não o fará, porque a não interferência é estritamente sua política. Ele tem suas próprias necessidades de desenvolvimento e aprendeu com as lições da União Soviética, que praticava a Realpolitik o tempo todo, em grande parte por necessidade e às vezes por ideologia, dependendo do período. Mas a realidade é que as lições da tentativa da União Soviética de fortalecer o governo socialista no Afeganistão realmente causaram um grande impacto no mundo, porque os Estados Unidos usaram isso como uma oportunidade para prender a União Soviética em um atoleiro e enfraquecê-la objetivamente. Agora, isso não foi o que levou inteiramente ao colapso final da União Soviética, mas teve um papel. E quando a China viu isso, disse: certo, vamos fazer esta new stand estamos. Não podemos fazer isso, especialmente depois que a União Soviética caiu, e o bloco de países que podiam se chamar socialistas essencialmente se desintegrou em um punhado de nações com níveis de desenvolvimento muito baixos. E é por isso que temos a multipolaridade. A razão pela qual não temos uma guerra fria, socialismo versus capitalismo neste momento, é porque o mundo que surgiu após 1991 foi dominado pelo capital global, dominado pelo Ocidente. Foi o fim da história. Era a hora dos Estados Unidos brilharem, o que significava que iriam espancar e destruir o mundo inteiro para si mesmos, para que pudessem ser dominantes para sempre. E a China disse: não. Vamos esperar o nosso momento. Vamos nos desenvolver e cuidar do que precisamos cuidar.
Vamos adotar uma política externa em conformidade com o direito internacional que siga os princípios da autodeterminação. Mas será uma política de não interferência muito rigorosa, porque a China precisa cuidar de si mesma. E é isso que temos. Isso não significa que a China não se preocupe com questões de direitos humanos ou guerras. A China apenas desempenha o papel que pode desempenhar nas circunstâncias atuais. Para alguns, isso não é suficiente, especialmente no Ocidente coletivo e nos Estados Unidos, que veem a necessidade de um adversário realmente poderoso, uma intervenção realmente forte contra o Império Norte-Americano. Mas o fato é que você nunca verá a China fazer isso, porque há consequências. E no fim das contas, as consequências do que podemos imaginar ou fantasiar em nossas cabeças, como sendo o melhor para todos, podem, na verdade, não ser o melhor para ninguém. Na verdade, isso pode acabar prejudicando todos e tudo, e acabaríamos com um resultado muito pior. Então é assim, eu acho que a China conduz as coisas. Sim, a China representa uma barreira incrivelmente importante contra o avanço do Império dos Estados Unidos. E não, ela não pode destruir o Império dos Estados Unidos sozinha. E não vai. Ela nem sequer tem esse objetivo, porque essa não é uma posição que faça sentido para quem pensa nas metas em que a China está focada. Para nós, nos SUA, é como se disséssemos, meu Deus, algumas pessoas só querem que isso acabe, querem que o sofrimento, querem que a impotência acabem. Mas, na verdade, isso depende de nós. Isso realmente depende de como as pessoas que são governadas por essas elites megalomaníacas, gananciosas, sádicas e absolutamente malignas, depende de nós. Temos que cuidar disso. E então, quando fizermos, quando tivermos o poder de desenvolver um sistema justo e capaz de erradicar esses má sociais e essa exploração belicista, as possibilidades serão infinitas. É assim que acredito que devemos encarar a questão. Devemos olhar para a abordagem da China como um grande exemplo. Um que, sim, não pode arruinar e destruir o império sozinho. Nem sequer tenta. Mas presta um serviço muito valioso à humanidade. Um serviço que agora temos a responsabilidade de levar adiante por conta própria. E, obviamente, nossa tarefa é bem diferente. Muito diferente. Quero falar sobre a ameaça que a China representa para os Estados Unidos. Está surgindo um grande debate, e isso já vem acontecendo de forma discreta há anos. Afinal, o que é a economia da China? Muita gente diz, ela se tornou capitalista, ainda é comunista, sabe, socialismo de mercado, todas essas coisas, seja o que for. Isso parece estar assustando profundamente as pessoas em Washington, D.C. Então, por que a China representa essa ameaça existencial aos Estados Unidos, ou aqueles que governam os Estados Unidos? É uma questão enorme. Ela se relaciona a razões muito, eu diria, superficiais. Acho que um dos principais motivos superficiais é que a China, sendo o que é, um país em ascensão econômica, com capacidades agora tanto econômicas quanto militares, que rivalizam com as dos Estados Unidos, representa um desafio. Isso é apenas olhando da perspectiva do Pentágono, dos think tanks, de como eles veem a situação. O que eles enxergam é uma ordem econômica e política na China que está em ascensão. E o ponto de vista deles é, não, a ditadura autoritária está vindo para destruir o modo de vida ocidental. A democracia está sob ameaça. E, de muitas maneiras, esse medo é justificado. Não em seu conteúdo, mas no fato de que realmente há uma grande rejeição mundial ao modo de vida ocidental. Mas não é a rejeição que estão nos dizendo que é. A rejeição é, na verdade, ocidental. Um dos fracassos completos e absolutos do que o Ocidente demonstrou é que houve um colapso total, apenas uma explosão hipócrita de desastres, que provou para grande parte do mundo que é necessário algo diferente. E a China é a personificação disso, como o projeto econômico e político mais bem-sucedido do mundo multipolar. Um mundo onde outras formas de desenvolvimento e outras maneiras de governar política e economicamente podem surgir,
e oferecer alternativas reais para prosperar e criar um mundo mais pacífico. Prosper and to bring about a more peaceful world. That's the surface level. The underneath all of Esse that, é o nível superficial. the fact that Por baixo de tudo isso está o fato de que o modo de vida da China, a forma como ela organiza seu sistema, especificamente o que chamam de socialismo com características chinesas, é realmente o grande problema. Mesmo nos anos 1990, durante o governo Bill Clinton, já se falava sobre os problemas do modelo chinês. Isso foi durante os agitados anos 1990, quando a China estava se integrando rapidamente à economia mundial e passando por grandes reformas estruturais para garantir que pudesse liberar as forças produtivas e integrar o capital privado à sua inovação e desenvolvimento. into its innovation and its development. And not any of this could convince the United States that Nada disso poderia convencer os Estados Unidos de que um país liderado por um partido comunista vale a pena ser apoiado quando se torna forte demais. E foi isso que aconteceu. A China não é mais um país de baixos salários que atende a uma prioridade específica dos Estados Unidos. Mão de obra barata para produtos de baixo valor agregado. Agora, a China produz bens de alto valor agregado, a mais alta tecnologia, a melhor infraestrutura, lideradas por um partido comunista cujos objetivos são fundamentalmente antagônicos aos disaster maps. A Partido Comunista está a pobreza no país. wants to eliminate poverty in China. It wants to get to a modern socialist country. Ela quer se tornar um país socialista moderno até 2050. Quer garantir uma ordem verdadeiramente pacífica, uma que respeite os princípios centrais do direito internacional, especialmente a autodeterminação. Isso é algo abominável para o que a classe política, o establishment e as elites dos Estados Unidos desejam. Os monopólios, os cartéis, os bancos, o complexo militar industrial, eles querem um mundo onde possam roubar, saquear, pilhar, ganhar o máximo de dinheiro possível e simplesmente arruinar o mundo. Não importa o que aconteça, essa é a prioridade para eles. E a China é o maior obstáculo nesse caminho, porque chegou em si, representa uma ameaça real. To the point where, yes, it is a real threat. All of this hand-wringing. Toda essa aflição e difamação que vem dos falcões da China e dos comentaristas, seja nas redes sociais, na grande mídia ocidental ou até mesmo nos corredores do governo, é apenas ofuscação e projeção. É medo. É o medo real do que isso significa para o objetivo da Primeira Guerra Fria, que era a eliminação do comunismo, de qualquer sociedade governada por um partido liderado por comunistas ou socialistas. Essa fantasia, essa ilusão de que poderiam eliminá-lo, está voltando para assombrá-los. Quanto mais forte a China se torna, quanto mais ela lidera o mundo em diferentes áreas de desenvolvimento, e quanto mais o resto do mundo a acolhe como parceira e amiga, mais isso realmente assusta os Estados Unidos. É isso que torna a China uma ameaça real de um ponto de vista objetivo. No sentido de que, se a China continuar com a iniciativa do Cinturão em Rota, se tornar um ator econômico mais poderoso, se alcançar seus próprios objetivos, então tudo isso coloca sob um enorme microscópio as falhas, as contradições e os horrores de um império que está em declínio e de um sistema de capital que também está em declínio, que simplesmente não consegue competir. Portanto, essa é a grande ameaça, esse é o grande medo, e a única opção que muitos veem é uma guerra inevitável. Há muita discordância sobre quão rápido isso deve acontecer e de que forma deve acontecer. Mas, em última instância, há muitos entre a elite militar que afirmam que a guerra é a única resposta. War is the only answer.